alegra nesse momento pela vitória do nosso irmão, da família, que passa ainda esse momento de aflição. E o irmão Jairo, filho da irmã Célia Martins, ainda continua na UTI em Belém. Oremos também pela vida dele. E tem um pedido aqui de oração da irmã Elisama, pela mana dela, a irmã Noêmia, o irmão Ivanildo e a irmã Neia pedem oração pela neta deles que está dodói. Também vamos orar sim. Vamos ler aqui a palavra de Deus em João, nosso irmão João. E eu estou feliz em ver ali o Eduardo. Eduardo sofreu um acidente alguns dias atrás. Oramos por você aqui, ouviu, meu filho? Que bom que você já está bem. A irmã também. Muito prazeroso rever vocês, tá? João capítulo 16. Vamos ler do verso 7 até o 11. João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o irmão João, capítulo 16, verso 7 até o 11. Podemos ler? Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém, obrigado, podem assentar. Quarta-feira da vitória, a última quarta-feira do mês de julho, e estamos cada dia mais próximos da volta do Senhor Jesus. Ontem o projeto Pão da Vida realizou uma grande programação e muitas pessoas estão sendo alcançadas para Cristo, irmã Sodré, através do projeto Pão da Vida. Que bênção! Continuem nessa força, projeto Pão da Vida. E existem projetos mais ousados ainda, não é isso, jovem Alexandre Martins? Desde a aquisição de um terreno, de um prédio, até a compra de um veículo maior para o projeto Pão da Vida. São coisas que eu compartilho com a igreja, para que a igreja ore também, porque nós servimos um Deus, Nil, que é o dono do ouro e da prata, e Ele dá para quem Ele quiser. Missionária Luzia, você crê assim? Ele decide dar e dá mesmo, e abençoa mesmo. Quanto mais um projeto como esse, que tem um propósito, a finalidade de alcançar almas para o reino de Deus. Então vamos continuar empenhados, porque o Senhor é conosco. Eu quero falar hoje, compartilhar com a igreja hoje, um tema que diz assim: arrependimento precede a conversão. Arrependimento precede a conversão. Nós lemos aqui o texto bíblico e o Senhor Jesus, ele falando que, em outras palavras, irmã Conceição, ele estava dizendo: olha, a minha missão aqui na terra chegou ao fim, eu cumpri todo o propósito estabelecido nos céus, e ele fez isso mesmo. O Senhor Jesus, em pouco tempo,
do seu ministério que ele exerceu na terra foram praticamente 3 anos de ministério. E a Bíblia ainda diz, irmã Márcia Guedes, que se tudo que Jesus fez, os milagres que aconteceram, se tudo fosse escrito, não caberia nem em todos os livros do mundo. Que coisa poderosa, cantora Mara. Foram 3 anos de um ministério excelente do Senhor Jesus. E quando chega o momento dele voltar aos céus, ele fala sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre a missão do Espírito Santo aqui na terra. E qual é essa missão, irmã Silvia, Eduardo? É convencer o homem. Irmã Rose, é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Por que nós estamos aqui hoje, irmã Nélia? Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, sim ou não? Sim. E nós, irmão Toninho, chegou agora de viagem, viu, Toninho? Que bom, rapaz. Toninho é do nosso coração. E nós, irmão Erivan, nos arrependemos daquela vida. E quando existe o arrependimento e a confissão dos pecados, existe o quê? Perdão. A irmã Inês ali. Irmã Inês, que prazer, amada. Eu vi a sua filha ali atrás e não vi o irmão João. A irmã veio sozinha. Mas não, está ali a irmã Inês, glória a Deus. Então, irmã Nenê, me permita lhe chamar assim, tá? Já nos conhecemos assim. Você, no dia que estava no culto lá na casa do Luciano, culto em família, culto da família, você ouviu a palavra que foi ministrada ali. Não sei quem ministrou. O Beto, o diácono Roberto, meu irmão. E naquele momento aconteceu algo na vida da Nenê. Ela reconheceu aquela palavra, irmã Eliana Teixeira, como a verdade. E a partir daquele exato momento, ela se arrependeu. E o arrependimento, obreiro Roberto, precede a conversão. Essa ação, irmã Marineusa, que aconteceu na vida da nossa irmã Nenê, foi uma ação do Espírito Santo, porque é Ele que convence. E isso aconteceu quando ela foi quebrantada ao ouvir, irmã Nilde, a palavra. E quantos de nós nem gostávamos de ouvir a palavra? Eu já ouvi várias pessoas que disseram para mim, cantora de Amara, irmã Esther, disseram: eu tinha raiva de crente. Tem alguém aqui que tinha raiva de crente? É algo do passado. Olha, algumas pessoas levantaram as mãos aí. Eu conheço uma missionária Luzia que até pedra jogava no telhado da igreja. Você conhece a missionária Luzia? Mas aí o Espírito Santo, Silas, fez uma mudança na nossa vida e nós nos convertemos e nós mudamos de vida. Eu quero falar sobre arrependimento. Nós nos arrependemos, irmão Assis, dos pecados, dos males. Se formos lembrar de alguma situação da nossa vida, em família, no trabalho, algo que fizemos que não foi bom, não foi agradável, trouxe prejuízo para alguém, ações das quais nós nos arrependemos hoje. Poxa vida, por que eu agi daquela forma?
Porque eu tratei o irmão daquela maneira, com grosseria, com raiva, é o sangue quente, é o sol quente e várias outras desculpas. Porque eu fiz daquele jeito. Houve um arrependimento. Mas, Dirlã, arrependimento gera mudança. Sim ou não, Stephanie? Arrependimento gera mudança. Quando nós nos arrependemos, Anderson, nós mudamos. Não é continuar no erro. Pratica o erro, ou Senhor, eu me arrependo, me perdoa. No outro dia, a mesma situação. No outro dia, a mesma situação. Não, irmão Neto, é mudança. Arrependimento é mudança. Amém, irmão Arthur, pregador Arthur? O Arthur pregou numa sexta-feira aqui, que foi muita bênção, não foi, Arthur? Jesus te deu aquela mensagem do céu, viu, rapaz? Eu quero ler algumas referências aqui, porque eu quero terminar o culto hoje antes de meia-noite, para ninguém ficar zangado comigo. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Irmã Sheila, vocês que estão me assistindo agora pelo Facebook, vocês que estão assistindo pelo canal no YouTube, Igreja do Senhor que está aqui, a tônica da mensagem de Jesus era arrependimento. Ele pregava para que as pessoas se arrependessem. Jesus, ele nunca, irmã Naira, Jesus nunca chegou para condenar ninguém. Nunca. Puseram diante dele uma mulher que foi pega em adultério. Tramaram para, de alguma forma, envergonhar Jesus. Trouxeram a mulher. E Jesus, numa tranquilidade, numa simplicidade. Nós precisamos dessa tranquilidade. Ouviu, irmão Neide? Ouviu, irmã Edna? Dessa simplicidade de Jesus. Porque naquele momento ele estava sendo afrontado, Vinícius. Trouxeram a mulher. O que Jesus faz? Se abaixa. Começa a escrever no chão. O que Jesus escrevia ali, hein? Os curiosos estão até hoje querendo saber. O que Jesus escrevia, Silas? Pompeu, ele escrevia alguma coisa ali, porque a Bíblia diz que ele escrevia. E depois ele diz assim: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Só quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Era uma multidão, queriam pegar Jesus. O que aconteceu? Começou a sair, Isaac, de um por um daquelas pessoas que trouxeram a mulher adúltera. Imagino eu a aflição, missionário Jailson, a dor, a vergonha daquela mulher naquele momento. E ela percebe que todos foram embora. E Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Onde estão eles? Foram embora. Ninguém lançou a primeira pedra, porque eles mesmos reconheceram que todos eram pecadores, estavam no erro. E Jesus disse: olha, vai em paz, nem eu te condeno. Não peques mais. Muda a tua vida, ou seja, te arrepende e te converte. A mensagem, a tônica das mensagens de Cristo eram essas: arrependimento, perdão, reconciliação. Aleluia. E eu quero perguntar para você, e não quero obter a resposta sua, mas que você faça uma reflexão: de que nós precisamos nos arrepender? De quê? Alguém que maltratou a mãe,
maltratou o pai? Alguém que maltratou a esposa. Mas lembra que quando você namorava com ela, o negócio, era romantismo, muita educação, muita gentileza. E hoje você maltrata ela. Você que está noiva, noivo, diz logo lá: olha, continue sendo gentil. Porque, irmãos, tem muitas situações nas quais nós erramos e depois é difícil para recuperar, irmãos. Sabe, por falta de vigilância, ofendemos o cônjuge, maltratamos o filho, maltratamos um funcionário, humilhamos um funcionário, ou coisa parecida. Até na igreja, com o irmão, com a irmã, houve uma situação entre vocês, entre alguém. Isso precisa ser reparado com o arrependimento. Não, para mim, não custa nada. Se houve algo entre eu e o Edilson, eu chegar com ele e dizer: Edilson, me perdoa, Edilson. Se ele não quiser me perdoar, eu digo: olha, se não me perdoar, tu não vai para o céu. Edilson, eu errei. Está faltando isso para muitos de nós. Dizer isso para a esposa, dizer para o esposo, dizer para o filho, dizer para o pastor, dizer para a ovelha: olha, eu estou arrependido daquele mal que eu cometi. Eu estou arrependido de ter falado mal, de ter prejudicado você. O crente não é para prejudicar outro crente nem ninguém, é para ser bênção. O crente não é para ser pedra de tropeço para ninguém, é para ser bênção. Bênção. Eu tenho sido bênção para vocês, igreja de Anetama 2. Vocês têm sido bênção para a minha vida. Vocês são bênção de Deus para a minha vida. Então aquilo que você precisa se arrepender, tome uma posição, tome uma decisão. Mas agora, nesse momento, ou em um momento oportuno, nessa situação aí que você está passando. Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 27, verso 38 ao 43, tá? Mateus 27, você pode anotar aí depois, meditar em casa. Mateus capítulo 27, verso 38 ao 44. Mateus 27, capítulo 27, verso 38 ao 44. E foram crucificados com ele, com Jesus, 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o constrói, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os mestres da lei, líderes religiosos e fariseus, zombando, diziam: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se de fato ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Então Jesus foi crucificado, irmã Nenê, e ao lado dele, um à direita e outro à esquerda, 2 ladrões. E é comum nós ouvirmos, Adriano, em várias pregações, que um deles, dos ladrões, não murmurou contra Jesus. Mas essa referência bíblica nos dá o exato entendimento que os dois
reclamaram da situação e zombaram contra Jesus, os dois. Mas só que lá em Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43, Lucas nos diz o que Mateus não nos diz. O que é que Lucas nos diz? Vamos ler. Lucas vai nos dizer que um dos ladrões se arrependeu. Mateus não fala isso, mas Lucas vai dizer. Lucas capítulo 23. Eu estou com vontade de ler a Bíblia hoje, irmãos. Lucas 23, verso 39 ao 43. Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43. Um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Dois criminosos. Você sabe o que é um criminoso? O que é um criminoso? Quem pode falar o que é um criminoso? Assaltante. Homicida. Assassino. Transgressor. Agressor. Dois criminosos estavam lá crucificados com Jesus. Mateus não diz, mas Lucas diz que um deles se arrependeu. Os dois, a princípio, não se arrependeram, mas depois um deles, irmão Bené, reconheceu e diz aqui em Lucas, ele reconhece: olha, nós somos merecedores, mas ele nenhum mal fez. E ele olha para Jesus ainda e diz: Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, me perdoa. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse isso para um somente, igreja? Por que, Elivan? Porque se arrependeu. Jesus estava pronto também para perdoar o outro, sim ou não? Sim, mas somente um se arrependeu. E o arrependimento, Eduardo, gera a conversão. Aleluia. Quantas vezes nós nos arrependemos de algo, mas infelizmente voltamos a essa prática. Precisamos disciplinar a nossa vida através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra e da busca a Deus. Você está pensando que é fácil servir a Jesus? Viver uma vida de integridade? Você pensa que era fácil para Jó? Mas olha o que Deus fala para o diabo, irmã Nete. Deus dá testemunho de Jó. Pode uma coisa dessa? O diabo está ali, e aí, irmã Maria Pires, o Senhor Deus diz: vistes o meu servo Jó? Eita, ali é um homem íntegro, fiel, temente. É fácil chegar a ser um homem assim como Jó? Não é fácil. Precisa de renúncia, precisa de arrependimento. Toninho, a carne deseja o pecado, o Espírito deseja as coisas de Deus. A carne deseja o mal, o Espírito deseja o céu.
E nós precisamos lutar nessa guerra para subjugar a vontade da carne, cantora Mara. E como conseguiremos êxito, irmã Inês? Vivendo uma vida de consagração ao Senhor, a Deus, e uma vida de arrependimento. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele fez tudo o que ele fez, gastou todo o dinheiro, mas qual foi o reconhecimento dele lá no lugar onde ele estava? Ele disse: eu pequei contra os céus, perante Deus, perante meu Pai, eu pequei. Qual foi a decisão que ele tomou, irmã Elisama? Quando ele reconheceu que tinha errado, ele se arrependeu. Irmã Rosa, o que ele fez? Ele disse: irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não devia ter abandonado o meu lar, eu não devia ter ido embora da minha casa. Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me faz pelo menos como um servidor, um serviçal. Ele tinha tomado essa decisão e foi embora de volta para sua casa. Lá vem aquele filho arrependido, lá vem aquele filho humilhado, que reconheceu que tinha pecado, mas ele sabia que tinha um lugar onde ele podia ter refúgio. Aleluia. E esse lugar é a casa do pai dele. Ele queria estar na casa do pai dele, nem que fosse para ser um funcionário do pai dele, mas ele queria estar com o pai dele. Ele vem e de longe o pai dele olha. Reconhece o seu filho, e a Bíblia diz que ele vai correndo ao encontro do seu filho, abraça o seu filho, beija o seu filho. Quem sabe ele dizia: meu filho, que bom que você voltou, meu filho. Meu filho, todos os dias eu pensava em você. Meu filho, eu te amo. E aquele filho diz: pai, me perdoa, pai. Pai, eu estou arrependido. Eu quero ser pelo menos um servo seu, pai, mas eu quero estar aqui na sua casa, na sua presença. Quando existe arrependimento, existe mudança. É impossível alguém se arrepender lá no pecado e continuar no pecado, se arrepender traindo e continuar na traição. Tem que ter mudança. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Essa é uma luta. A velha natureza precisa estar subjugada. E tem um versículo na Bíblia que diz que nós oramos, e eu não lembro bem onde está essa passagem bíblica, e diz assim, que Deus leve todo o nosso pensamento à sua submissão, porque nós temos uma mente, e nós estamos até orando pela mente de cada crente,
Porque Satanás quer entrar na mente das pessoas. E infelizmente ele está conseguindo isso. Mas a nossa mente é blindada por Jesus, pelo Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu vou ler aqui mais uma referência bíblica, que hoje eu estou querendo ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 41. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os de bom grado receberam a sua palavra e foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Eu quero que você entenda isso aqui. A multidão ouviu a palavra, afligiram-se no coração e desejaram mudar de vida. Isso é arrependimento. E Pedro diz para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Olha os passos aí para receber promessas de Deus: se arrepender, ser batizado, e depois recebe o dom do Espírito Santo, e depois recebe a promessa. E a promessa era para eles, para os filhos deles e para nós hoje. Essa promessa aqui de Atos é para nós hoje, para todos quantos estão longe, longe em distância e longe em anos, porque nós não vivíamos nessa época, mas a Bíblia já fala sobre a nossa vida, que nós seríamos alcançados quando houvesse em nós o arrependimento e a aceitação de Jesus como Salvador. Quem pregou essa mensagem, igreja? De Atos 2, quem pregou? Pedro. Pedro foi censurado por muitas pessoas. Sabe quem é Pedro? Edilson, sabe quem é esse Pedro? Aquele que disse que não conhecia Jesus. Ei, olha aquele rapaz de gravata lá atrás, tá de máscara preta, rapaz bonito. Esse rapaz é muito bonito. Ei, esse rapaz estava com ele. Pedro se sai, não é? Não estão falando comigo? Não. Eu nem o conheço. Eu estou aqui, eu ia passando, vi o movimento, cheguei aqui, mas nem o conheço. E diziam: você parece com ele. Ei, não tem como negar a nossa identidade. Não tem. Daí, irmão Oliveira, as pessoas te reconhecem por aí como servo de Deus? Reconhecem no teu falar, no teu jeito de ser. Não tem como negar, irmã Rosa. Aí muitos censuraram: ah, Pedro foi incapaz. Pedro traiu o Senhor quando o negou, dizendo que não o conhecia. Esse Pedro não serve para nada. Aí, quando Jesus ressuscita, ele fala: ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Aleluia. Pedro se arrependeu. E Jesus faz questão de mencionar o nome dele, James.
E depois, na sua primeira pregação, sabe quantas almas se converteram na pregação de Pedro? Quase 3.000 almas. Ei, eu quero dizer o seguinte: eu quero ser homem de Deus e profeta de Deus para a sua vida hoje, para te dizer: existe um tempo de restituição de Deus para a sua vida. Você pode ter falhado no passado, mas é tempo agora de acertar. É tempo de viver uma vida de arrependimento. Ou é homem e mulher de Deus, ou não. Somos nós que iremos decidir isso. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Se você toca música para Jesus, toque somente para Jesus. Somente para o Senhor Jesus. Irmão, conta isso ali para me ajudar. É mentira, mas se você não contar, eu tô morto. Então, olha, aceita Jesus logo, porque é melhor morrer com Jesus do que sem Jesus. Porque para mentir não vai dar. Mas é uma mentirinha santa, não existe. É só por um momento, não dá. Ou vai no caminho, e a Bíblia diz que o caminho que leva ao céu é estreito. Irmã Tati do céu, é estreito, é difícil. Um tempo desse eu fui ali para Igarapé-Açu, para um local, para um lazer. Não lembro o nome desse local. Longe, o ramal tudo difícil. Irmão Bené, só você mesmo para gostar desses ramais assim. Aí, irmãos, demorado. Quando chegamos lá, que água linda, um lugar bonito. Valeu a pena ter enfrentado aquele ramal, aquele caminho. É mais ou menos, irmã Marineusa, o caminho que leva para o céu. É difícil, tem afronta, tem perseguição, tem dificuldade, mas o fim desse caminho é o céu. Daqui a pouquinho nós vamos ver a placa: seja bem-vindo. Oh, glória! Seja bem-vindo, você chegou no céu. Todas as cidades, quase todas, têm uma placa no início da cidade. O Erivelto viaja muito, o Bené devem ver isso por aí. Você já viajou também, o Toninho que viaja ao Brasil. Tem ou não tem? Chega na cidade, seja bem-vindo, você chegou à cidade mais linda do estado. Seja bem-vindo, você chegou à cidade mais rica do estado. E várias outras frases. Nós estamos chegando em uma cidade, aleluia, e lá tem uma placa: sejam bem-vindos ao céu. Vai valer a pena, irmão. Quanta perseguição, missionário Jair, quanta luta, né? De vez em quando a Kombi missionária resolve dar um probleminha, né? Teve um tempo que não estava dando ré. A Kombi não dava ré, irmãos. Houve um problema lá com a Kombi. Se fosse para andar para trás não ia dar, só para frente. Outro tempo parece que passava da primeira marcha para a terceira. E esses problemas aí, mas vai valer a pena. Missionária Luzia, vai valer a pena o joelho lá no chão. Aqueles momentos na madrugada quando Deus te chama,
e diz: meu filho, minha filha, vem aqui, eu quero falar contigo. Eu quero falar com você. Eu quero que você interceda em favor de tal situação. Oh, glória! Lá em Apocalipse, já passou de 9 horas, irmãos, e hoje parece que eu estou aqui meio descuidado com a hora, mas me perdoe que é só hoje e outras vezes que acontecer assim. Precisamos nos arrepender das coisas más que cometemos. As coisas boas, não. Tem gente que diz assim: eu fui tão bom para aquele fulano, eu fiz tantas coisas boas para ele, para ela, eu estou arrependido. Não, não se arrependa disso não. Não. Poxa vida, quantas vezes eu ajudei, quantas vezes eu dei dinheiro, quantas vezes abençoei alguém. Estou arrependido, nunca mais faça isso. Faço isso. Não. Continue com essa essência. Você não pode mudar essa essência. Não é, irmã Sodré? Continue assim, fazendo bem a todos, na direção de Deus, na vontade de Deus. Mas quem vai lhe recompensar? Igreja, quem vai lhe recompensar? Irmã Luma, a recompensa vem de quem, minha irmã? De quem? De Deus. A recompensa vem de Deus. Vem de Deus. Então vamos continuar ajudando, orientando, apoiando. Bonivelto, tudo que você já fez por alguém tem recompensa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não deve nada a ninguém. Nada. Ah, mas eu fiz isso pelo irmão, fiz pela irmã tal. Deus já te pagou. Deus já pagou você. Eu, durante esse meu ministério que Deus me deu, já tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de ajudar muitas pessoas. Pessoas que iam lá para casa, pessoas que toda hora estavam ali, olha, me ajuda, e a gente aconselhava, orava, ajudava. Depois, muitos desaparecem. Sabe aquele obrigado, irmão Alexandre? Você nem ouve, mas eu nunca me arrependi. Não. Eu fiz o que estava ao meu alcance fazer. Porque seria muito ruim eu me arrepender. Poxa, ele veio aqui, eu não ajudei. Ela pediu ajuda, eu não ajudei. Então, precisamos nos arrepender das coisas ruins, daquilo que trouxe prejuízo. E lá em Apocalipse 3:3, para encerrar, alguém vai ler aí, por favor, um versículo curto, Apocalipse 3:3. Arrependimento é uma mudança de mente, de coração e de comportamento, tá bom? Quem quiser publicar lá na rede social, está autorizado, tá bom? Arrependimento é mudança de mente, coração e comportamento. Se não houver isso, não aconteceu o verdadeiro, genuíno arrependimento. Quem pode ler Apocalipse 3:3? Pode, meu filho. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Lá para a igreja de Sardes, essa mensagem é para nós também. Ouvir, arrepender e obedecer. A Bíblia diz que tem muita gente ouvinte apenas da palavra, é esquecido. É como alguém que se olha no espelho
depois vai embora, nem lembra mais da sua aparência. Então, irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Eu estava pregando hoje lá no programa e dizendo assim: tem muita gente por aí, irmãos, tem, eu sei que tem, dizendo assim: eu conheço a Bíblia, eu tenho a Bíblia na palma da minha mão. Missionária Luzia do céu, pensa não, a pessoa que conhece a Bíblia sou eu vou pregar, não precisa de Bíblia não, eu digo lá todos os versículos. Eu conheci um irmão em Castanhal que conhecia decorado mais de 1000 versículos da Bíblia, lá quando eu fui dirigir o Imperial, obreiro da casa do Senhor. Infelizmente ele não permaneceu na presença do Senhor por alguma situação. E eu estava dizendo hoje lá no programa: o que adianta dizer que conhece toda a Bíblia, prega toda a Bíblia e não tem caráter de Cristo? Não tem caráter de Cristo. Não vai adiantar nada, irmãos. Não vai adiantar nada. Se esforçou tanto para decorar a Bíblia, mas não tem a Bíblia na vida. E isso não falo como uma crítica a essas pessoas, mas eu sei que isso é uma realidade. Peço a Deus que eles mudem o jeito deles de pensar. Vamos ficar de pés, igreja do Senhor. Quantos recebem essa mensagem para a sua vida? Levante a mão. Glória a Jesus. A igreja que será arrebatada será essa igreja, igreja convertida. Igreja convertida. Nós vamos orar. Entendeu, cantora de Amaro? Vamos cantar muito? Vamos lá? Eu quero orar pela mente de cada crente que está aqui. Não vão